Muito bem-vindos, minha gente querida. Muitas bênçãos, muita paz para todos e vamos começar com o livro Minutos de Luz, escrito por Pastorino e psicografado por Ariston Teles, porque Pastorino é um espírito, naturalmente. E a mensagem de hoje é o melhor. Provavelmente você deseja o melhor para você mesmo e para os seus. Isso é natural, é um direito que lhe assiste, o direito de desejar. Uma coisa é o direito de querer, outra é o direito de alcançar. O que você tem feito para atingir a meta de suas aspirações? A vida é pródiga e alguém já disse que Deus sabe distribuir tristezas e alegrias com quem merece. Esforce-se por merecer o melhor. Trabalhe pela paz de seu coração e pela felicidade de seus familiares e parentes. A pessoa recebe da vida exatamente o que merece. Não há injustiça na ordem divina. O único critério para que sejamos credores do melhor é o bem que queiramos ou possamos fazer ao nosso próximo. É o que temos dito sempre, né? Vamos ajudar, vamos procurar o melhor para todos. E o melhor para a gente vai acabar chegando também, na medida do nosso merecimento. No Livro dos Espíritos, chegamos à última pergunta do item As Relações no Além-Túmulo. E Kardec perguntou, a pergunta é número 290. Kardec pergunta: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Isso depende da elevação de cada um e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, os dois não podem se conservar juntos. Se verão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre. Senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando houverem se igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos, às vezes, pode ser uma punição. E aí depende também dos interesses, né? Se as pessoas são amigas, mas têm interesses diferentes. Um se interessa pela perfeição, pela evolução espiritual, mais do que intelectual, o outro se interessa mais pela intelectual do que pela espiritual. Nós vamos progredir em todos os sentidos, mas cada um vai pegar o seu caminho e vamos nos encontrar. E a ideia é essa mesmo, a gente tem que aumentar cada vez mais o nosso número de amigos, de companheiros, o objetivo é a gente amar a todos, né? Na medida que a gente chegar a esse ponto de estar quase perfeito, de estar bastante adiantado, estaremos mais próximos uns dos outros e em todos os sentidos, em todos os ambientes. E assim vamos para a Gênese, de Allan Kardec. Se tirar do homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, se fará dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade,
sem qualquer outro freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Não esperando nada depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem a dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só, seria também um contrassenso, e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe de suas imperfeições, dos defeitos que não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas e não das do outro, e com a outra diferença ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios para se redimir pela reparação e de progredir, quer se despojando de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, e assim, até que suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, é, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original e o pecado, ou antes, o vício original. Muito bem, é isso aí. A reencarnação explica praticamente tudo, todas esses pormenores da nossa vida. E assim terminamos as nossas leituras com uma frase de Meimei, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Ainda mesmo quando as suas faltas tenham sido muitas, continue trabalhando e servindo no levantamento do bem, recordando que o próprio Jesus declarou ele mesmo não ter vindo à Terra para curar os sãos.